Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal de teatro. Então, bem-vindo aqui ao Trabalho de Mesa. Nem lembro o nome do Eu programa. nem lembro mais. A gente escolheu esse tema nessa semana porque a gente vem ao longo do tempo falando sobre vários assuntos do teatro, mas a gente ainda não tinha falado sobre talvez uma das coisas mais importantes, que é como a obra chega, né, para as pessoas. Porque afinal de contas o teatro visa a plateia. Pode dizer que visa a plateia? Visa, né? O objetivo é apresentar, né? Há teóricos que dizem que não, né? Que esse não é o objetivo, mas aí depois depois... a atividade se dá, ou na verdade, discutir um pouco como ela acontece. É uma teoria que surge na comunicação e também é muito falada na filosofia e agora tem sido muito abordada nos estudos sobre teatro. Você tem alguns teóricos como o Luigi Pareson, você tem a Lorna Hart, recepção por parte do espectador. Entendi. Os passos são reconstrução da obra, uma interpretação da obra, uma análise da obra para, por fim, chegar ao seu conceito. Eu não tenho como falar de outra palavra. Pode falar, né? Aproveitar a obra. Para por fim, Curtir. para por fim curtir. É tão mais em voga. Quando o público, quando a plateia está no teatro e ele entra em contato direto com a obra, o que acontece? Existe uma interação entre a obra de arte que está sendo apresentada e o espectador. Sim. Esse espectador, ele interage com a obra, ou seja, ele tá ali na cadeira assistindo ao espetáculo, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo divulgação, né? Você divulga o espetáculo com uma mulher nua no cartaz, o cara Exatamente. vai numa determinada forma, senta já com meio espetáculo na cabeça. Exatamente. Esperando o espetáculo de uma determinada forma X. O que muitas vezes é um problema, porque o espectador vai pro teatro esperando mil coisas e às vezes a que você escolhe, como a gente já falou. Nas entrevistas que você dá sobre escrever o release, né? Exatamente, Como, o release... Tudo. Uma coisa muito importante é que você seleciona o público também por esse lado. E por isso, muitas vezes, esses folders explicativos, esses livros programáticos são tão importantes, porque eles fazem ali uma prévia, eles dão uma explicação à fruição do espectador. Sim, claro. Na verdade, ele vai dar ali dicas, né? Coisinhas, ensinamentos, né? Nem meu, nem seu, mas do mundo. Assistir o espetáculo tem que partir desse seguinte ponto. Muitos espetáculos não têm isso. Ora por falta de grana, porque é caro você fazer isso. E ora também porque muitas vezes o artista não se preocupa que a plateia seja unificada. Ela parte do pressuposto que ou todo mundo já sabe o que ela vai falar, ou então tanto faz. Ou ele vai a partir da obra mesmo em algum lugar de conexão com a obra. Partindo do pressuposto que o espectador tá ali aberto a assistir uma obra artística, sim, a gente passa para o primeiro passo, que é a reconstrução da obra. Então, o espectador tá ali e ele já está aberto a todas as informações que ele teve até então, como divulgação, tudo isso que a gente falou. Quando ele começa a assistir a obra, a gente fala que ele reconstrói a obra porque, na cabeça do espectador, ele vai pegar alguns elementos, fazer algumas análises, ter alguns pontos de vistas individuais, a partir do que o artista projetou para a recepção dele. Óbvio, o artista pensa, agora eu quero trabalhar esse conceito nessa cena, trabalhar essa temática, trabalhar dessa forma o seu conhecimento. E repensar, refletir várias vezes sobre a sua vida. Determinadas conchavos, determinadas análises do próprio conhecimento. E essas conexões, essas sinapses também são fortificações. Então, receber um produto artístico do produto artístico, você tem que ficar fazendo conexões para seguir no entendimento. Que eu acho que, ultimamente, a gente não tem uma plateia muito preparada, entendendo e tal. Eu acho que a gente tem um público muito mais contemplativo hoje, que senta e recebe. Não fica fazendo muitas conexões, ou porque o espetáculo não tem mesmo conexões para ser feitas, ou se tem demais, porque se tem uma necessidade de mostrar um virtuosismo intelectual. Durante muito tempo se teve a ideia do espectador passivo. Se falava é um pouco errada, porque se vincula a questão do olhar só como mas eu entendo o que as pessoas falam às vezes quando este é um espetáculo contemplativo. Não está muitas vezes em contribuir com ação ou de formar
um pensamento para que ele chegue a uma conclusão do espetáculo. E essa ação do espectador muitas vezes fica resumida ali a compreensão realmente do que está sendo dado. Também existem espectadores, como eu te falei, que estão completamente fechados a qualquer experiência. Aí, de fato, outra coisa, querido. Não, deixa eu gastar com o teatro, é bom. Né? Gasta com o teatro. Vai várias vezes, é bom, gente. Paga inteira, né? Já que você não vai assistir mesmo, paga inteira. Paga inteira. Passando dessa parte do primeiro contato do espectador com a obra, que é onde ele faz as suas conexões e recria, sobre o que está acontecendo na obra. Aí que o teatro e as artes, elas atuam com a sua função social. A obra de arte, o espetáculo, a performance, que seja, ela fala a cada um e a sua maneira. Ela fala de maneira individual a cada um. E qualquer fato, qualquer palavra que seja dita, por exemplo, num espetáculo, que seja criada a conexão individual em cada ser, ele participa do ato criativo do espectador. Quando ele cria o espetáculo, ele está o tempo inteiro pensando para quem ele está criando e como que aquela pessoa vai receber. O objetivo tem que ser assim. O objetivo tem que ser assim, né? Mas muitas vezes não é, né? Não é. Muitas vezes não é. Eu não entendi isso. Mas não era para entender. Não era para entender. Não era para entender. Então você entende o que você quiser. É tipo... Não fiz para você entender. Quando ele faz essa projeção que o artista faz, não limita o olhar do espectador, né? E no caso do teatro, quando você tem, por exemplo, o elemento do riso acontecendo num lugar que não estava muito previsto. Tem noção do tipo de atuação que ele está tendo. Que é engraçado, que é engraçado. Eles estão rindo. Ou ele fala que o riso e o choro, eles são uma consequência absolutamente individual da plateia. Então, muitas vezes eu vejo a desculpa dos atores de montar um espetáculo e apresentar. Não entenderam. Não entenderam, sabe? Esse povo aí... O povo é porque tá acostumado com a TV. E aí sempre, no caso do teatro, a culpa é da televisão. Porque o grande vilão do teatro, né? O super vilão do... pra rir. Porque eu parto do pressuposto seguinte. Se você faz uma cena e as pessoas riem, necessariamente a cena é engraçada. A cena é engraçada, por isso as pessoas riram. Porque quem tem algumas referências vai conseguir rir. Claro. E às vezes aquele público que ele foi lá apresentar não tem essas referências. Aí ele começa a julgar aquele público que muitas vezes ele lá de onde vem essa galera. Aí ele começa a comparar a inteligência. Só que, meu querido, é qualquer pessoa que esteja no público. A culpa é do gerente quando o atendimento é ruim. A culpa não é do balconista. Aí a gente entra no terceiro estágio que eu falei, que é a avaliação da obra, que o exposto é indiscutível. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele faz parte desse processo de recepção da obra. Ele não quer dizer que quando a pessoa fala não gosto, quer dizer que a obra não tenha qualidade. Que a obra é ruim. Que a obra é ruim. Não. Quer dizer que aquele cara não gosta. Muitas vezes a gente fica puto porque a pessoa falou não gosto. O direito dela. É o direito dela de não gostar. É a mesma necessidade de gostar. Chato é você que é o que quer que todo mundo porque goste. Porque se você acha bom que a plateia goste, você também tem que achar bom que a plateia não goste. Porque, afinal de contas, é a mesma coisa. É a referência dela em relação ao que ela viu, da definição intelectual que ela teve com a obra apresentada. Aí ela chega nesse final e fala, gosto, pronto, você acha bom isso? Então você também tem que achar o mesmo processo quando ela fala não gosto, porque a sua obra tem a mesma função. Ele vai fazer uma avaliação interna, não só do gosto ou do não gosto, mas como esse gosto ou não gosto toca nele. Sim, se vocês já tiveram obras de teatro ou obras artísticas em geral que acertaram vocês de uma determinada forma que ela parece que ela foi feita pra você, ou às vezes até parece que foi você quem fez, porque ela é muito, muito, muito sua. E se você não tem, cara, putz, vai atrás, porque é importante você ter pelo menos umas 5. Diz a Organização Mundial de Saúde que você tem que ter pelo menos 5 obras artísticas que você goste muito. Você tem que ter obras artísticas que te arrebatam, assim. E eu acho que isso é quando o cara consegue acertar a elaboração de uma determinada forma que deixa um buraco muito perfeito, que é para as pessoas que forem daquele modelo que eles pensaram, se encaixam perfeitamente ali e aí sentem, caraca, isso é pra mim, isso foi feito pra mim. O cara tá fazendo não é sorte, ele tá realmente elaborando aquilo. Claro, ele tá pensando na recepção, ele quer causar aquilo ali. Enfim, esse é um pouco sobre recepção de obras artísticas que a gente falou aqui no programa pra você. Assistam os nossos outros vídeos, né, os vídeos sobre festivais, os vídeos anteriores. Nós estamos acabando já a temporada. A gente já tá acabando a primeira temporada do programa. Daqui a pouco. Agora vem um vídeo de Convida na Cozinha, que a gente ainda não deu nome, se vocês quiserem sugerir. Eu tinha pensado em falar Como Cozinho. Eu adoro! Mas eu cheguei à conclusão que Como Cozinho é um trocadilho sexual. E eu não tinha pensado nisso, não. É muito importante que vocês falem do que é que tá ruim, porque até agora as pessoas só falam o que tá bom. Ótimo, que tá bom. E a gente quer saber o que tá ruim. Eu sei que eles vão falar que é o tempo. É o tempo. Porque a gente realmente quer fazer isso aqui ficar melhor. Muito obrigado a todos.
todos por terem assistido esse vídeo até aqui. Ah, bom, eu queria mandar um abraço. Mentira. Mandar um abraço pro... Não coloca isso nem de brincadeira, Já porque a é. relação é... Não, eu queria mandar um abraço pra todos os artistas daqui de Brasília. Tá chegando o Festival Cena Contemporânea. Se liga. A gente vai se encontrar pelas filas do Cena Contemporânea. A gente pode trocar uma ideia. Eu acho que vai ser muito legal encontrar as pessoas que assistem o nosso programa num festival. Quem sabe no próximo Cena a gente já esteja cobrindo, hein? Ó, Exatamente. Cena, por que a gente tem que falar? Como é o nome da pessoa que a gente tem que entrar em contato? Guilherme Reis. Opa, Guilherme, Um beijo você tá aí, pra por aí, você. Guilherme? Muito obrigado por tudo e... Até mais.